E Noemi, você acha que Noemi, ela assim, até esse momento da história, você diria que ela cometeu algum erro? Eu presumo que não. Às vezes, é difícil falar, né? Porque a gente não tem todos os detalhes. Ela era uma ser humano. Como ser humano, todo mundo comete erros. Todo mundo comete erros. Mas ela também foi aquela pessoa que sofreu vítima das circunstâncias. Agora... Tá. Mas vamos pensar, ó, a própria Bíblia diz sobre instruir os seus filhos, né? E sobre você apresentar para os seus filhos o caminho de Deus para eles não se desviarem, né? E aí ela foge para Moabe. Ou Tinha ela vai tantos com lugares. o marido, né? Mas ela vai com o marido. Ela não tinha muita alternativa, né? Será que então o marido que encaminhou Com ela até certeza. lá? Naquela época sim, né? Sim, sim. O marido que mandava mulheria. Porque você vê os seus filhos cometendo, né, talvez algum pecado, né, que seria talvez esse ponto de vista, algum erro na instrução dos filhos pode ter acontecido, né? Ou das duas uma. Ou houve um erro na instrução dos filhos, ou às vezes os próprios filhos não seguiram. Que esse que é um problema, ser humano não é programado igual ao computador. A prova maior é que nós temos Caim e Abel, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, no mesmo ambiente. Um segue a Deus, o outro não segue a Deus e mata ainda o primeiro por inveja. Mas você não acha que assim, se a gente fosse fazer uma pequena suposição aqui, né? Uma possibilidade. Naquela época, de fato, você falou, a gente via em algo muito patriarcal e quem mandava era o Elimeleque. Com certeza, não era Noemi. O Elimeleque foi para Moabe. Alguém tão atrelado a princípios escolheria, dentre tantas possibilidades, ir para Moabe? No caso, ou será que era a única possibilidade? Eu vou responder de duas maneiras. No caso do Elimeleque, das duas uma. Ou ele não era tão atrelado aos princípios. Que aí poderia então nos trazer a possibilidade de eles não terem instruído os filhos corretamente. Ou no desespero acaba fazendo coisas, deixando o princípio. No desespero, ele deixa o temor para trás e acaba abraçando o medo que faz ele cometer burrada. Exatamente. Porque quando a pessoa não está muito firme... Você falou no início uma coisa interessante, que eu vou fazer uma aplicação espiritual. Você falou, pegando até para o mundo dos negócios, mas eu vou fazer o caminho inverso agora. Você falou, temos que poupar e guardar e saber investir na época da bonança. Eu já te ouvi falando isso também em outros momentos. Para que na época da escassez você tenha. Então, se eu falar errado aqui, você me corrige, porque a área é sua. Estou entrando numa seara que eu não domino. Se agora, graças a Deus, está bem, o país está com a economia mais ou menos, eu estou conseguindo... Então, não é hora de eu começar a gastar demais. Desesperado. É hora de eu fazer um pé de meia, porque se amanhã estourar um problema igual a pandemia, que estourou, e que eu vou ficar durante 3 meses sem receber dividendos, sem ter lucro, eu tenho em estoque o suficiente para passar pelos 3, 4, 5 meses de crise e sair com a cabeça erguida lá. Agora, se eu só estou hoje, ganho 100, gasto 120 e ainda deixo 20 para pagar no mês que vem porque eu vou ganhar 100 de novo, quando vier a época eu não vou ter nada, correto? Espiritualmente é a mesma coisa. Se eu não busco a Deus agora com oração, intensidade, propósito, objetividade, intencionalidade, na hora da crise, eu vou pular fora com muita facilidade. Porque o caráter não se faz em 24 horas. Então, na verdade, o Elimeleque, na hora da crise, aí eu vou para o caminho mais fácil. Como o próprio Ló. Como o próprio Ló também lá com Abraão. Na época da crise, olha, não está tendo pasto para os nossos pastores, eu vou para Sodoma. Eu imagino que Ló já sabia que Sodoma era uma desgraceira. Ele sabia que estava levando a família para um lugar perigoso. E mesmo assim ele foi. Ele foi. E olha o resultado. O Elimeleque deve ter cometido o mesmo erro de Ló. Ele sabia o que era Moabe. E talvez, sem querer entrar em juízo de valores, é o que talvez muitos pais também fazem hoje. Desculpa, eu não estou julgando você, mas é uma realidade. Eu estou constatando, não julgando. Muitos pais, às vezes, falam assim, não, eu vou para a cidade X, porque lá teve uma oferta de emprego para mim, que eu vou ganhar os tubos de dinheiro. Eu vou para lá. Tá bom. Mas você tem que avaliar quanto você vai gastar para ter esse bom emprego. Tá, eu vou trabalhar lá, eu vou ganhar um salário alto, mas a empresa exige que eu fique de segunda a sexta com eles lá, só vindo em casa no final de semana.
Aí eu não vou ver minha família a semana toda. E eu fico a 200 quilômetros. No final das contas, você está ganhando um bom salário, mas você está perdendo sua família. Aí eu pergunto, vale a pena ou de repente era melhor você agradecer o emprego, ir para um lugar onde você ganha menos e tá dormindo todo dia em casa? São valores. Mas, então, assim, deixa eu ver. Assim, eles estavam em Belém, aí eles fugiram para Moab. E depois voltaram para Belém de novo. Voltaram só a Noemi e as duas meninas. Perfeito. Exatamente. E aí depois, mais pra frente, a gente descobre que o Elimelec, ele tinha um parente rico. Uhum. A possibilidade, então, era de que a família deles tivesse algum patrimônio ali. Sim, não, como falei. Não é? Tinha terra, tanto é que na hora, a gente vai chegar lá na frente, da negociação, o Boaz, que a gente não revelou ainda, vai aparecer na história, ele vai falar com o parente resgatador. Ela tem terras. Sim. Mas por que eu tô raciocinando sobre isso? Porque nos dois cenários que a gente traçou, sobre a possibilidade de eles terem ferido algum princípio, terem colhido o que plantaram eventualmente, em ambos os casos eles tinham em comum a falta do temor ao Senhor. Correto. Em uma, o medo, ou seja, o medo assumiu a conta do temor, e no outro a mesma coisa. A falta da confiança. A falta da confiança. Então, a não ser que isso aqui seja um plano de Deus, né, eles faltaram de alguma forma com temor. Só que você trouxe um cenário muito interessante, porque veio uma crise. Quando vem a crise, não são todos que sofrem. Não são todos que sofrem. Na verdade, a maioria sofre, e sempre uma minoria ganha dinheiro, ou ganha, seja lá o que for, bens, materiais, sempre uma minoria ganha. É sempre isso. Só que uma minoria preparada. José fez isso no Egito, né? E fez tanto que nessa época, eu repito, o Egito estava mandando suprimentos para Canaã. Perfeito. A arqueologia, a Bíblia não diz, mas a arqueologia me dá essa informação. Então, o Egito estava prosperando porque no momento de prosperidade ele estava guardando o excesso. E aqui, como a gente vê no cenário de crise, eles fogem. O que estava acontecendo antes da crise? Provavelmente não estava sendo armazenado excesso, e isso é que fez com que eles fossem obrigados a tomar algum tipo de decisão. Só que a gente olha, mas será que eles tinham alguma possibilidade de guardar algum tipo de excesso antes de eles precisarem fugir? Provavelmente sim, porque a gente descobre que ele tem um parente rico. Então, provavelmente, pode ter tido uma possibilidade, super, né, assim, conjecturando aqui, uma possibilidade de eles terem cometido um erro muito simples. Um erro de eles terem feito o que todo mundo faz. Não é? Ou seja, um erro de eles não terem tido a coragem necessária e deixarem o medo tomar conta da coragem. Ao invés de eles guardarem um excesso durante um momento de bonança, não, eles devem ter consumido assim como todos, porque depois, assim como todos, sofreram perante a crise. Com certeza. Né? Então, por um erro de estratégia. Ali. E eu até diria, esse excesso, de novo eu estou entrando na sua seara, me ajuda aqui se o raciocínio procede. Eu acho que esse excesso eu tenho às vezes que provocá-lo. Tá. Provocá-lo, você diz assim de... Eu vou explicar. Às vezes eu falo assim, tá, gente, mas o problema... Como é que eu vou guardar o excesso? Porque alguém que está assistindo pode pensar assim, tá, é fácil guardar o excesso quando eu tenho aí um salário de 50 mil reais e eu preciso apenas de 20. Aí eu posso guardar 30 ou investir 30. Mas e se eu ganho 10 e tem um custo de 9.900? Eu acho que aí você pode provocar o excesso. Diminui talvez por um tempo, propositadamente, o seu padrão de vida para provocar um excesso naquele mínimo até que você possa devagarzinho ir subindo o patamar. Você entendeu? Se hoje eu tô com 9, eu ganho 10, vamos tentar apertar um pouquinho durante um tempo para eu viver com 7, para sobrar um pouco mais, e a partir do momento que sobrar esse pouco mais que eu conseguir investir, eu posso aumentar um pouco o meu padrão e nunca viver no limite do que eu ganho. Sim. E a Bíblia diz isso, né? Tem gente que parece pobre e tem muito patrimônio, tem gente que parece rico e nada tem. Ou seja, isso daqui e é o que a sociedade faz hoje erroneamente. A gente quer viver por aparências e acaba depois sofrendo na crise. Pode ter sido uma das hipóteses, né, do motivo do porquê sofreram tanto aqui e colheram muita coisa. Tá? Só que aí então a gente passa por esse momento onde a Noemi voltou, está ela e Ruth em Belém. Desculpa, só um detalhe aqui que eu acho que vai ficar legal ilustrar. Sabe por que eu falei esse negócio de provocar o excesso quando eu não o tiver? Eu vou resumir para vocês em 1 minuto e meio como é que era essa questão de dinheiro. Porque nessa época de Ruth e Noemi não havia moeda. O dinheiro era outro cálculo. Como é que você garantia o patrimônio de uma pessoa? Era pelas joias que ele tinha, quantidade de metal, gado ou terras. Era isso que media. Então eu tenho cá meu campo. Teve a lavoura, eu colhi trigo. Esse ano foi bom. Colhi o trigo. Aí você pega o trigo e armazena na sua casa. E você, toda vez que vai fazer a farinha,
você pega um pouco do trigo, faz a farinha, faz o pão e dá para os meninos comerem. No outro dia, faz a farinha, dá o pão para os meninos comerem. Com isso, o seu reservatório de trigo vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Você tem que guardar algumas sementes do trigo, porque na época da próxima chuva, você vai precisar de jogar aquele trigo ali para poder plantá-lo. No período fora da chuva, não adianta plantar em Israel, porque a terra fica dura igual essa mesa aqui, ó. Dura igual pau. Então você tem que esperar a época da chuva para plantar. E o que você vai plantar? Aquela semente que está armazenada em sua casa. Agora raciocina comigo. Está diminuindo o número de sementes e a chuva não vem. O que eu faço? As crianças estão com fome. Vou fazer o seguinte, eu preciso guardar a semente. Mas calma, eu preciso guardar a semente. Mas estão com fome, não tem problema. Faz o seguinte, as crianças vão fazer 2 refeições por dia, os adultos vão fazer somente uma. Mas, meu bem, vamos ter que fazer assim. Está demorando a chuva vir, está acabando o estoque. Meu bem, vamos ter que mudar aqui em casa. O que foi? As crianças vão fazer 2 refeições por dia e nós adultos vamos comer dia sim, dia não. Meu amor, tá acabando a semente e a chuva não vem. Vamos ter que fazer outra aqui em casa. O quê? As crianças vão comer dia sim, dia não. Mas isso é um absurdo, com as crianças tá cheio de semente lá dentro. Não vai fazer pão. Mas a gente tem semente, dá para fazer pão para elas. Nós vamos provocar o nosso excesso. Mas não é justo, as crianças estão chorando. Elas vão ter que aprender a comer dia sim, dia não. Mesmo tendo semente em casa, mesmo tendo semente em casa. Sabe por quê? Quando a chuva cai, fazem várias poças. A terra fica úmida. Aí você pega aquela semente que a duras penas você guardou e começa a jogar sobre as águas aquela semente. E elas brotam e vão ter toda uma agricultura para você alimentar a família de novo. Lembra o provérbio? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Esse é o sentido dele. Esse é o sentido. Então, quando eu falei de provocar o excesso, esse exemplo aqui eu acho que ilustra isso. Você tem comida lá, você tem semente, dá para dar comida para os meninos, mas com base na previsibilidade da chuva e da necessidade de plantio para ter colheita para o ano que vem, eu não vou gastar toda a minha semente fazendo pão. Eu vou obrigar a minha família a comer menos, mesmo tendo semente guardada, porque disso vai depender a salvação da minha família no futuro. Então, por isso que eu quis dizer que provoca o excesso. Diminui um pouquinho os seus gastos, compra um celular mais barato, até você conseguir alcançar um nível maior. Não sei se me fiz claro nesse sentido. É muito interessante, porque quando você fala isso, tem muita gente que vê. Se sou eu falando, as pessoas falam demais isso, porque elas adoram criticar, né? Ao invés de olhar para o próprio umbigo, né? Mas elas geralmente olham e falam, é fácil para você falar, é o que você acabou de dizer, né? Mas é uma situação de um sacrifício. Você parar de comer menos, né? Até seus filhos sacrificarem junto com você em prol de um crescimento a longo prazo, né? De uma sustentabilidade. Isso realmente é um grande desafio. Mas a Bíblia fala sobre você ser fiel no pouco. Né? Para que você já... E sobre o muito te colocaria. Exato, para você ser confiado a muito, né? E às vezes muitas pessoas acham que o problema é você ganhar pouco, né? Só que elas acham que a solução está em ganhar mais. E elas ganham mais e elas cometem o mesmo erro e não conseguem abrir mão de alguma coisa ou fazer algum sacrifício. É claro que não são todos. Tem gente que de fato está numa situação onde realmente é muito difícil sair de lá, a não ser que alguém te resgate, não é? Mas para muitas pessoas isso não se aplica. Falta realmente um pouco de vergonha na cara. Né, Tanto é que rico também quebra, né? Exato. Na verdade, é muito mais difícil você ser rico e ficar pobre do que você nunca ter experimentado algo muito bom, porque o gosto bom não retroage. E, meu amigo, o sofrimento é diferente. As pessoas querem por causa disso. Elas começam a ganhar dinheiro, os sonhos começam a aumentar. E aí depois elas param de ganhar dinheiro e elas não conseguem baixar o padrão de vida. E aí elas quebram nessa diferença. É muito louco.